Olá, mulherada, boa tarde! Hoje a nossa aula live é sobre cartelas de inverno. Se você não entende o que quer dizer cartelas, a gente está se referindo às cartelas da coloração pessoal, que é um teste, uma análise que consultoras de imagem, consultoras de estilo como eu fazem para chegar na sua cartela de cores, a melhor cartela, aquela que vai mais favorecer a sua beleza, com as tonalidades que mais cabem para você, que vão favorecer, disfarçar olheiras, harmonizar os seus traços, rejuvenescer, e é este o efeito de quem usa as cores certas e as tonalidades certas quando usa uma roupa próxima ao rosto. Sejam todas bem-vindas. Se você não tem a cartela de inverno, alguma cartela de inverno ou não fez a sua análise de coloração, essa live, essa aula também é para você, pois hoje eu vou ensinar a lógica da coloração pessoal, como que funciona a coloração pessoal, por que existe isso, né? O que é cor quente, o que é cor fria, o que é contraste natural, que você vai poder aplicar isso também sem saber a sua cartela de cores, tá bom? Então vamos começar. Podem fazer perguntas, que eu estou super à disposição para responder. Lembrando que as perguntas são relacionadas ao tema de hoje, que são cartelas, deixa eu até anotar e fixar aqui, de inverno. Inverno. Sejam bem-vindas. Pronto. Então vamos lá. Primeiramente, qual é a lógica da coloração pessoal? O que é a coloração pessoal? É uma análise, né, chamada colorimetria, que identifica por meio comparativo de tecidos. Até aproveitar que hoje os tecidos estão aqui próximos, né? A gente compara tecidos próximos ao seu rosto, sempre comparando dois, ó. E chega na melhor cartela de cores para sua beleza. E aí vocês perguntam, eu sempre recebo clientes que falam assim, nossa senhora, tomara que não tenha amarelo na minha cartela. Mas o que vocês precisam entender é que a coloração pessoal, ela traz para você a melhor tonalidade de cada cor. Algumas cores realmente não existem em todas as cartelas, como por exemplo preto e branco. Então muitas mulheres usam preto, achando que estão resolvendo a vida, pretinho básico, pretinho que dá com tudo. Mas de fato, na minha opinião, né, não é bem assim, de forma testada e comprovada por meio da análise de coloração. E eu vejo também este efeito, né, quando as mulheres usam uma cor que não é da cartela. Então, existem as tonalidades certas para cada beleza. Então, quando a gente identifica a sua cartela, né, a gente vai identificar se fica melhor para você cores quentes ou frias. E aí, a gente analisa 3 características, que são os tipos, que é a temperatura, que justamente identifica quente ou frio, a intensidade, que vai identificar se a cor ela é mais intensa ou mais suave, né, mais saturada ou mais opaca, essa é a diferença. E a profundidade, que quer dizer uma diferença entre cores mais claras e mais escuras. Quanto mais profunda é a cor, mais escura ela é. Eu faço sempre uma analogia do mar, quando você está na praia, você está sentada lá vendo aquela vista linda. Quanto mais profundo é o mar, quando você olha lá no fundo, mais escuro ele é. Quanto mais raso, né, no rasinho, mais clarinha ali é a água. É a mesma coisa comparando com as cores. Quanto mais profunda é a cor, mais escura ela é. Tá bom? Então, nós avaliamos o TIP, que são essas 3 características, temperatura, intensidade e profundidade, para chegar na melhor cartela para você. Quais são os efeitos da coloração pessoal? A coloração pessoal te auxilia no uso das cores usadas próximas ao rosto. Por que próximas ao rosto? Se você usar um sapato que não for da sua cartela, ele não vai causar o efeito negativo que a cor errada te proporciona, que são olheiras,
que são realçam ruguinhas, as cores erradas envelhecem, te deixam mais derrubada. Então, as cores, quando são certas, você tem essa certeza das cores, elas vão realçar a sua beleza. E o que acontece? Nossa, então eu só vou poder usar cores da minha cartela? Não mesmo, tá? Quando eu faço a análise de coloração, eu também ensino vocês a escolherem, a entenderem como usar as cores que não são da cartela, porque isso é muito possível. Então a gente não precisa ficar escrava das cores, mas você precisa entender o que é bom para você, para então saber como vai neutralizar e compensar quando você usar uma cor que não é da sua cartela de cores. Tá bom? Então isso que eu vou ensinar hoje para vocês e vou aprofundar, vou falar para vocês quais são os metais para acessório, o metal de acessório que é universal, e vou aprofundar nas cartelas de inverno, tá? Então quem é de cartela fria, quem é de verão também vai ser muito útil, e quem não tem a cartela também, que eu vou ensinar várias estratégias de modo geral para você aplicar com essas dicas e estratégias em si de uso da coloração pessoal, tá bom? Aproveitando o Cores para Você, que é o meu evento que acontece periodicamente, nós temos pouquíssimas vagas, acho que mais 2, se eu não me engano, para o atendimento na sexta-feira. Então é nesse evento que eu faço a análise de coloração pessoal e chego na sua cartela de cores. E nesse evento, a princípio, né, porque eu não tinha isso antes, eu tenho essa novidade que é a análise das mechas de cabelo. Então, além de você levar a sua cartela, você leva ela impressa, descobre quais são as suas melhores cores, leva a cartela impressa. Essa análise agora, a partir de então, todas as minhas clientes vão ter a análise de mechas de cabelo. Então, a gente define, né? A gente avalia qual é o seu tom natural e, a partir dele, o quanto ficaria bom você clarear ou escurecer, e tudo isso pensando no seu contraste natural e na sua cartela de cores, para realçar a sua beleza e harmonizar. Então, quem estiver interessada, tem um link na bio, mas não saiam agora. Fiquem até o final. No final da live, você entra em contato para reservar essas últimas vagas. Então, vamos lá, gente. A lógica da coloração pessoal, né? Como que funciona? A gente trabalha, o meu método, que eu trabalho com o método da Luciana Yurick, do Estúdio Imagine, que é a papa da coloração pessoal, né? Ela trabalha com formação de consultoras de imagem para aplicar o teste, que é o meu caso. Eu tenho várias formações, vários cursos com ela. Inclusive, recentemente em São Paulo eu estive com ela fazendo uma mentoria individual que eu contratei para entender, né, o kit de mechas, para entender. Ela sempre atualiza as cartelas, então eu comprei as novas cartelas e fui entender essa atualização. E ela trabalha com o método sazonal expandido, que a gente tem 12 possíveis cartelas. As cartelas de cores, elas são baseadas nas estações do ano: primavera, verão, outono, inverno, vezes essas 3 características que eu citei, que é a temperatura, a profundidade e a intensidade. Por isso que nós temos 12 possíveis cartelas, tá bom? E as cartelas de cores quentes são as primaveras e os outonos. E as cartelas com cores frias são os verões e os invernos. Mas como que o verão é frio? O verão é tão quente, mas na coloração pessoal ele é frio. Porque quando você tá lá na praia, olha o exemplo da praia de novo, bate os raios solares assim, né, nas coisas, na paisagem, na cadeira, as cores ficam mais esmaecidas com os raios solares do verão. Por esse motivo, nós consideramos na coloração as estações de verão com cores frias. E qual a diferença de cores quentes para cores frias? As cores quentes, elas têm adição de amarelo no pigmento. E as cores frias, elas têm adição de azul. Então, elas são cores mais rosadas, mais acinzentadas. E as cores quentes elas são mais abertas por ter o pigmento amarelo. Tem uma nuance mais amarelada, mais alaranjada. E é essa a principal diferença das duas cores. E aí, além, né, de entender se você é de cartela quente ou fria,
ainda você tem 3 possíveis características que será a sua principal característica, a que vai definir digamos que a cereja do bolo nas cores que você vai usar, né? Então, por exemplo, falando das cartelas de inverno, a gente tem o inverno brilhante, que tem como principal característica o sobrenome brilhante, que quer dizer cores frias e intensas, com brilho, cores saturadas, mas frias. Temos a cartela inverno frio, que tem como principal característica as cores, a temperatura fria. Então, essa cartela, belezas dessa cartela, valorizam mesmo usando cores frias, usando o puro inverno da coloração. E inverno escuro, que é a cartela que tem como características cores frias e escuras, que quer dizer mais profundas. Já dei esse exemplo no começo, tá bom? Vocês podem encontrar por aí outras nomenclaturas, tá, gente? Isso é possível. Então, já existem, né, nomenclaturas que quer dizer a mesma coisa. Caso a sua cartela seja uma dessas nomenclaturas, toda a explicação que eu vou dar vai valer. Por exemplo, inverno frio, eu já vi cartelas que podem ser inverno puro ou inverno verdadeiro. É a mesma coisa do inverno frio. Inverno brilhante, também existe inverno intenso, tá? É uma outra nomenclatura, quer dizer a mesma coisa. Então, se a sua cartela tá aí, você tá com a mão na cartela e fala, não tem nenhuma dessa. Então, vale também pro inverno intenso, quer dizer o inverno brilhante. E o inverno escuro vale um inverno profundo. Então, quem tem uma cartela escrito em inverno profundo é a mesma coisa, tá bom? Então, essa é a lógica da coloração, dividido em 4 estações, sendo inverno e verão cores frias, outono e primavera cores quentes. E isso faz toda a diferença na hora de você, por exemplo, decidir a cor do seu cabelo, tá? Porque, olha só, muitas mulheres erram na coloração porque colocam cabelos frios, mas o subtom é quente. Então, na hora que colocam um cabelo platinado, vai pesar a beleza. Eu tenho um exemplo real que aconteceu comigo, tá, gente? Vocês vão entender com esse exemplo. Eu sempre quis um cabelo ultramente platinado por achar o tom platinado lindo, tá? É um tom muito bonito. E por muitos anos eu fui conseguir uma ótima cabeleireira, que é a Vera de Oliveira. Inclusive, quem participar dessa edição do Cores Pra Você já ganha de cara o corte de cabelo com a Vera, tá? Então já é uma cortesia. Então vocês... Ela conseguiu chegar nessa tonalidade de coloração platinada do meu cabelo, mas eu comecei a trabalhar mais profundamente com a coloração, eu comecei a aprofundar os meus atendimentos e eu percebi que eu falei, gente, eu tenho que aplicar a coloração em mim também. Eu já aplicava no uso das roupas e nas estratégias de compensação, que são as estratégias de quando eu usava uma roupa que não era da cartela, eu sei como amenizar, isso eu já fazia. Mas o meu cabelo estava errado. A cor impecável, um platinado lindo, mas ele não era o cabelo certo pra mim. Porque belezas com subtom quente precisam de cabelos mais quentes, mais dourados. Só que a minha crença de trauma capilar ao longo da minha vida, ela me deixou um pouco com o pé atrás para ter um cabelo dourado. Porque eu já tive cabelos dourados alaranjados, por ser atendida por profissionais que não sabiam trabalhar o dourado do jeito que eu queria. E existem vários tipos de dourados. Da mesma forma que existem vários tipos de loiros frios, como esse kit de mechas aqui, que trata, aqui ó, temperatura fria e neutra fria. Da mesma forma que existem vermelhos para cabelo, para peles quentes e vermelhos para peles frias. Então, por muito tempo eu tive esse cabelo platinado. E um cabelo
que não respeitava o meu contraste natural. O que é isso? Todos nós temos um contraste natural na nossa beleza. Contraste natural é a diferença de tons, tá? Entre claro e escuro do seu cabelo, dos seus olhos, da pele e da sobrancelha. Então, o meu contraste, ele é médio. Esse filtro que eu uso para fazer live, ele escurece um pouco o fundo do meu cabelo, tá? Meu cabelo não é escuro dessa forma. O meu contraste natural é médio. É uma diferença média entre os tons do meu olho, que é castanho, minha pele, que não é branquinha, mas não é morena, a minha raiz, que é um louro claro, um louro escuro, desculpa, meu cabelo natural é um louro escuro. E aí, quando eu fazia as luzes platinadas e colocava as mechas coladinhas na minha raiz, sem dar esse espaço que eu uso hoje, ó, tá vendo? O que acontecia? Eu abaixava o meu contraste. Eu igualava a minha pele mais clara, né, em relação ao cabelo, com o tom do meu cabelo. Então ficava tudo claro. E aí, o que acontece quando você iguala o seu contraste? Abaixa o seu contraste ou aumenta o seu contraste? Você muda a sua beleza natural. É errado? Não é errado. Mas qual é o seu desejo de imagem? O que você quer com a sua imagem? E aí, quem é aluna do meu curso vai conseguir ver isso. O meu curso, Método Mulheres com Estilo, eu gravei ele em maio de 2020. Ainda com esse cabelo super platinado e com as mechas bem coladas na cabeça. É nítido como que, pra mim, tá, gente? Pra mim, eu estou com uma imagem mais envelhecida do que hoje. Com menos vício. E olha que eu fiz o curso todo maquiada, né? Maquiagem profissional. O curso é muito... a estética do curso é muito boa, além do conteúdo. Então, e a maquiagem disfarça isso, né? Mas comparando com hoje, é nítido que o tanto que aquele cabelo frio e sem respeitar o meu contraste, ele é pior pra mim hoje que conseguir chegar no cabelo no tom da minha cartela e respeitando o meu contraste natural, tá bom? E aí, o que vocês precisam entender é que esse teste de coloração, ele existe para trazer uma harmonia para sua beleza. Tá? Então não tem essa coisa assim, é certo, é errado, não posso abaixar o meu contraste. Não tem isso. Mas a partir do momento que, por exemplo, uma mulher loira, do cabelo, da pele clarinha, cabelo loiro, olho claro, ok? Ela tem um baixo contraste claro, uma diferença baixa entre cabelo, olhos e peles. Ela é toda clara, ok? A partir do momento que essa mulher pinta o cabelo de preto, ela vai aumentar o contraste natural dela. Ela vai aumentar a diferença de tom da pele clara para o cabelo que vai ficar mais escuro. E isso vai criar mais impacto na imagem dela. Então é isso que vocês precisam entender. Ela vai deixar de ter uma imagem mais singela para ter uma imagem mais forte, que pode ser uma estratégia até de estilo. Então a coloração, a gente trabalha ela alinhada com a estratégia de estilo, né? Então ela abre portas assim maravilhosas, porque as cores nos auxiliam nisso, tá bom? Deixa eu só dar uma pausa e responder umas perguntinhas. Mas antes disso, um exemplo desse que eu dei, né, de clarear o cabelo ou escurecer para trazer uma imagem mais forte ou mais singela. Carol Conká, que é aquela excluída do Big Brother, eu não assisto, não tem nem TV aberta em casa, mas eu acompanhei a repercussão. A Carol Conká, ela saiu queimada do Big Brother, ela tinha uma imagem mais escura, né, de cabelo profundo, que harmoniza mais até com a beleza dela, mas ela usava o cabelo mais liso, tranças mais rígidas. Quando ela reapareceu no final do Big Brother,
para quebrar aquela imagem negativa que ela tinha feito, ela reapareceu com o cabelo claro, loirinho, caixinhos, mantendo o cacho natural dela, uma roupa azul clarinha e fluida, parecendo um anjinho mesmo. Isso é uma estratégia de imagem para amenizar aquela imagem rígida que ela saiu de lá. Então a ideia era trazer essa leveza, colocando a cor mais clara, né? Deixando esse contraste ali do claro com a pele dela, trazendo esse claro pro cabelo, trazendo esses cachos pro cabelo, linhas curvas, tanto nos cachos quanto nas roupas fluidas, cores mais leves. Então a estratégia é muito bem pensada, tá bom? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu ver as perguntitas. Perguntaram se eu já fiz de cartela de outono. Já sim, tá salva lá no meu IGTV, no Instagram. Eu já fiz as cartelas de primavera, cartelas de outono. Hoje é de inverno e a próxima vai ser de verão, tá bom? Somente fazendo o curso saberemos qual tipo de cartela nós temos. Sou tipo isso que você comentou, cabelo platinado, olho verde, pele branca. Fer, isso não é um curso, tá? Deve ser Fernanda, né? Não é um curso, é uma consultoria de cores, né? Muitas clientes falam, me inscrevi no curso. Não é um curso. O curso eu, como consultora, faço lá em São Paulo para me capacitar para fazer o teste em vocês, né? A linha do teste, invisto nos tecidos, invisto na cartela, invisto no material de mecha. O que eu faço não é um curso. Eu presto para cliente uma consultoria de cores personalizada e individual, tá? Essa é a diferença. E não adianta você me falar que você tem pele, olho verde e pele branca e tem o cabelo platinado. Você pode ser uma cartela de primavera clara, por exemplo, que tem essas características mais claras e o seu cabelo platinado estar errado. Ou você, por exemplo, ser um verão e o seu cabelo pode estar certo. Então, é impossível. É só fazendo análise de coloração para saber. Um exemplo disso é a Juliana Paz. Ela tem uma beleza que é de pele que a gente chama pele oliva, que é uma pele que aparenta ser quente, mas é uma pele fria. Ela é essa cartela aqui, tá, gente? É o que falam, parece que sim, que é inverno escuro, mas ela aparenta ter uma pele quente. Então, não tem como fazer isso no chute. E até hoje, a própria Luciana, que é a papa da coloração, que nos treina, né, que nos capacita para prestar essa consultoria para vocês, ela não inventou essa análise online. Porque, gente, precisa de uma luz específica, precisa do material específico, né? Então não tem como fazer online. Ela ainda não inventou esse teste online. Então, se ela ainda não inventou, então na hora que ela criar um método online confiável, aí a gente vai começar a praticar online. Por enquanto, é um teste presencial apenas, tá? A gente faz somente presencial e é uma consultoria personalizada. Eu tenho também o atendimento de dupla. Então, já atendi duas amigas, tem um caso interessante. Eu atendi duas primas que, coincidentemente, deram a mesma cartela que a Primavera Brilhante. Porque belezas diferentes podem ter, sim, a mesma cartela. Não pode, por exemplo, uma cartela, uma diferença muito gritante, né? De uma beleza, por exemplo, que é inverno escuro, ser loira do olho azul. Dificilmente, é praticamente impossível. Mas, né, as duas, a cartela era uma cartela mais eclética, que é a Primavera Brilhante. E a estratégia de cabelo foi completamente diferente, que eu sugeri para uma e para outra. Uma, eu sugeri escurecer, manter o tom quente, mas mais escuro do que ela tava. E a outra, eu sugeri manter as luzes mais caramelo, né, do tom que ela tava. Então, é uma consultoria personalizada. E aí, além de você entender quais as cores que são melhores para você, você vai entender as melhores maquiagens e a tonalidade de cabelo. Aquela tonalidade que vai mais reinar ali na sua beleza, tá bom? E aí,
a gente faz o teste de mechas no final. Então, a gente analisa o seu tom natural e testa qual é o tom de mecha que vai mais ficar bom para você. É muito legal. Então, vamos lá aprofundar um pouquinho nessas cartelas. Esse aprofundamento que eu vou dar aqui agora vai servir também para outras cartelas. Esse comecinho, gente, ele é universal, tá bom? Então, se você tem essa cartela da Estúdio Imagine, ela vai servir para você também. Primeiramente, nós temos cores universais. São cores que têm um equilíbrio nas 3 dimensões que eu citei, que é a temperatura, profundidade e intensidade. E vem escrito aqui, ó, cores universais. A Luciana, todo ano, ela melhora a cartela. Então, essa cartela ainda é antiga. Temos aqui 6 cores universais. Então, a cartela nova já tem as novas cores, mais 6. Cores que todo mundo pode usar com mais tranquilidade. Por exemplo, uma novidade que entrou agora é a Off-White, o Off-White. Então, se você não sabe a sua cartela entre o branco e o Off-White, prefira o Off-White, porque ele é uma cor mais universal. Ele harmoniza melhor com todas as belezas, tá? Então, fica uma dica aí pra vocês. Depois, temos as cores Premium, tá? Essas cores Premium, elas são as melhores cores da sua cartela para você. Só que uma coisa muito importante que vai servir para todo mundo aí. A coloração, pessoal, ela tem que ser avaliada algumas coisas. A afinidade que você tem com a cor. Então, tudo que tá nessa cartela você pode usar, mas vamos supor que você não gosta de rosa. Então, você não tem que usar os rosas da cartela. Você tem outras alternativas. Então, a coloração envolve afinidade com a cor, que tem a ver com gosto pessoal, e estilo. Então, tem muito a ver também com o seu estilo pessoal, né? Se você é mais dramática, se você é mais elegante. Então, por exemplo, mulheres mais elegantes, elas trabalham muito essas 2 abas, que são as abas de nudes e neutros. Elas são mais básicas, elas às vezes não usam tanto com cores. Mulheres mais dramáticas, elas trabalham uma linha mais minimalista, então às vezes um monocromático de tons mais escuros. Então tudo isso tem a ver com estilo, então é importante você ter esse conhecimento da sua cartela para aplicar também no seu estilo. Escolher o que você precisa dessa cartela para trabalhar no seu estilo, tá bom? Ó, depois das Premium, né, que são as melhores cores para sua beleza, as melhores cores da sua cartela, não necessariamente as cores que você tem mais afinidade. Pode acontecer, esse azul é o seu Premium, mas que você prefira esse azul. Não tem problema nenhum, porque todas as cores que estão aqui vão te favorecer. Depois das Premium, a gente tem uma aba que chama Use com Moderação. São cores emprestadas de outras cartelas que você pode usar com moderação. Como que isso vai funcionar? Cartelas Inverno Brilhante. Então, tem cores da cartela Primavera Brilhante. Cores quentes e intensas e brilhantes, né? Intensas, que essa cartela pode usar emprestado. Olha que bom. Então, tem um pouco esse lado eclético de você ter uma fileira de cores quentes, se você for outono, né, no caso, que você vai poder usar com moderação. As únicas cartelas que não tem a aba Use com Moderação são as cartelas que tem o frio ou o quente. Por quê? Tem a temperatura como principal característica. Então, cartela de inverno frio, que tem a temperatura como principal característica, né? A temperatura fria, não fica harmônica com cor emprestada que seja quente. Por isso que essa cartela, ela não tem o use com moderação. Então, não tem use com moderação inverno frio,
o verão frio, o outono quente e a primavera quente. São cartelas que têm a temperatura como principal característica e são cartelas que não podem usar o quente ou frio emprestado de outras cartelas, tá bom? Como sei se sou inverno ou quente? Na verdade, o inverno, você vai saber se você é inverno, verão, primavera ou outono. Quente ou fria é uma das características que nós vamos analisar. Isso é feito por um teste chamado análise de coloração pessoal, que eu expliquei detalhadamente no comecinho da live, tá, Elisângela? Acho que você deve ter entrado agora. Então, na hora que acabar, dá uma olhadinha para você entender melhor como funciona. Que é um teste que é feito somente presencialmente, tá? Somente presencialmente. Então, vamos lá. Continuando. Depois da aba Use com moderações, nós temos nudes e neutros. E aqui, ó, o legal desse material que eu trabalho é que vem escrito. Então, são os nudes e neutros que mais vão favorecer as cartelas de inverno. No caso aqui, esses são de inverno brilhante. E depois dos nudes e neutros, vem todo o leque da cartela. Então, quando uma cliente chega para mim, antes do teste, e me fala: nossa, tomara que não tenha amarelo. Juninho, fala por favor para mim, pega as outras cartelas ali atrás do... Ah, eu acho que elas estão ali em cima. Vou pegar uma cartela quente para comparar. Na hora que a cliente fala assim comigo... Obrigada. Na hora que a cliente fala assim comigo: tomara que não tenha amarelo na minha cartela. Provavelmente ela teve uma experiência, né? Vamos supor que ela deu a cartela de inverno brilhante, que é uma cartela fria. Há algum dia na vida dela, ela pode ter experimentado uma blusa usada próxima ao rosto, que é onde dá o pior efeito. E aí ela experimentou uma blusa amarela quente, um amarelo ovo. Olha a diferença dos tons. O amarelo frio, ele é mais esverdeado, né? Ele tem o pigmento azul. E o amarelo quente, ele é um amarelo puro. Então, essa é a diferença. Por isso que vocês criam esses traumas de alguma cor, porque em algum momento você pode ter experimentado uma cor errada, próxima ao rosto, criou um efeito muito ruim, e aí você traumatizou com a cor. Mas não é só sobre a cor que você vai entender com a sua cartela. Você vai entender a tonalidade certa para você. Então, quando a pessoa tem uma beleza que é mais opaca, por exemplo, um verão suave, né? E ela usa cores mais intensas, vai gritar na beleza dela uma blusa com mais intensidade. Então, entender o que favorece é libertador. E aí, como que você vai usar as cores que não são da sua cartela, né? Então, depois dessas que eu expliquei, vem o leque da cartela, com as nuances de cada cor, as tonalidades. Lembrando que o topo da cartela, a parte superior aqui, geralmente são cores mais escuras, e aqui as cores mais claras. Mas na tonalidade que vai mais favorecer a sua beleza. E como que você vai usar cores que não são da sua cartela? Então, você descobriu a sua cartela de cores. Então, vamos supor que tem uma cor lá, uma blusa, né? Que é próxima ao rosto, que você ama, que não é da sua cartela. A maquiagem, ela vai ter um efeito super positivo para disfarçar o efeito ruim. Então, a maquiagem errada, gente, ela é capaz de derrubar uma beleza. Então, é importante que você use a maquiagem certa. Quais são as maquiagens para beleza de inverno? São maquiagens que têm o subtom mais frio, então ela é mais rosada, tá? Ela precisa ser rosada. E hoje as marcas trabalham com uma sigla que se chama NC, que quer dizer Neutral Cool, neutra fria, ou a C. Então, se você é cartela quente e compra uma base C, você está comprando uma base errada, uma base de pigmento rosado. E a sua base precisa ter um pigmento amarelado. Então, a gente tem muita chance de errar em muita coisa. Então, as cartelas que são NC são essas duas. A inverno escuro ou profundo e a inverno brilhante ou intenso.
a base da MAC, várias marcas têm essa sigla NC, porque é uma pele de subtom neutro quente, neutral cool. Por que é neutro? Porque não tem a temperatura como principal característica. Essa cartela tem a profundidade escura como principal característica e essa cartela a intensidade como principal característica. A cartela de inverno que vai comprar a base C, que não precisa ser a NC, aí a melhor é a C, é a inverno frio, ou puro ou verdadeiro. Já falei das outras nomenclaturas. Essa é a melhor base, a C, porque tem a principal característica, a temperatura C, fria, que quer dizer cool. Então a base vai ter esse significado, tá bom? Atrás. Então chega lá na MAC e fala, olha, eu sou cartela inverno brilhante, minha temperatura é fria. Ela vai te mostrar as bases C, que são com pigmento certo para sua pele, aí você vai testar qual base C que vai ficar melhor no seu tom de pele. Gente, não tem como errar, né? É muito bom. E aí, você neutraliza a cor que não é da cartela com a base certa, o batom da cartela. Então, quando a gente fala de make, de maquiagem, aqui no final da cartela, a gente tem, ó, os melhores tons de batons, de base, que vão favorecer sombras, a sua beleza. Cartelas de inverno, o que mais favorece é uma maquiagem mais rosada, né? É uma maquiagem que tem aquele pigmento rosinha. Evitar uma maquiagem, sombra, blush, que sejam bronze, que sejam douradas, que sejam iluminadas. Então esse rosinha frio, um rosa seco, ele é mais harmonioso para as cartelas de inverno, porque a temperatura é fria ou neutra fria. Então, o pigmento rosa, ele é o que mais favorece. E aí, quando a gente trata, né, especificamente das cartelas de inverno para maquiagem, a inverno brilhante, gente, que tem como característica a intensidade, é uma cartela que sustenta brilho, intensidade na beleza. Então, é uma cartela que sustenta muito iluminador, que sustenta um batom mais gloss, mais cremoso, vai favorecer mais do que o batom mate, que é o batom seco. Então precisa dessa luminosidade na beleza. É uma principal característica da inverno brilhante. Então uma maquiagem com tons frios, rosados e mais iluminada. A inverno escuro é aquela cartela que arrasa com o quê? Batons mais escuros. Então é uma beleza escuros, frios, tá? A gente não acha que é comprar qualquer batom escuro, não. Então tem os tons aqui da sua cartela de sugestões de batons que mais te favorecem. Inclusive, quem faz esse teste comigo, eu dou acesso ao aplicativo que você vai ter lá o link para comprar o batom, a roupa na cor da sua cartela de cores. Então tem lá, você seleciona a sua cartela, você vai ter a parte de maquiagem, com batom, com blush, com base, com tudo. A parte de roupa, de acessório e as sugestões de mechas de cabelo também no aplicativo. É muito prático. E aí que não quer dizer que vocês tenham que usar, isso é muito importante, só batons dessa fileira aqui de batons não, tá? Qualquer cor que esteja na cartela você pode usar. Então essa fileira da cartela aqui de batons é uma sugestão de batons mais comuns na sua cartela. Mas qualquer tom que esteja aqui, cor e tonalidade que esteja aqui, use tranquilamente. Então fica a dica aí pra todo mundo, tá? Para isso, para qualquer cartela. Não precisa seguir só a parte de batons. Aí quando eu falo que a coloração tem muito a ver com estilo, essa é minha cartela, Primavera Brilhante. Gente, essa cartela, deixa eu fechar ela aqui. A Primavera Brilhante tem essa fileira de batons aqui. No meu estilo, eu não gosto de batom escuro na boca. Eu gosto de usar cor na roupa. Então, hoje eu tô até com um laranjinha aqui, ó, que tem a ver com a minha cartela, aqui, ó. Mas eu gosto de explorar, porque tem a ver com o meu estilo na parte de batons,
essa seção dos nudes, tá? Então, adoro um batonzinho nude, cor de boca, nessa parte aqui, que tem muito mais a ver com o meu estilo. Então, é entender o que é bom pra você em relação a cores e aplicar isso no seu estilo pessoal, no seu estilo de vida, na sua estratégia de imagem, tá bom? Faltou inverno frio. Detalhando a maquiagem. Vou falar dos metais daqui a pouquinho, inclusive qual é o metal universal. A maquiagem do inverno frio, ela é uma maquiagem que sustenta muito, ainda muito mais, essa linha dos rosinhas, dos rosados. É uma beleza que repete, né, dias de inverno, né, que tem aquele contraste, muitas vezes um contraste mais alto na beleza. É uma mulher que tem uma personalidade, a gente trabalha também com essa questão de personalidade mais forte. Então, é uma maquiagem que trazer essa suavidade, né, dessas cores mais rosadas pra make, pro batom, pra sombra. É uma característica também para inverno frio. E aí vamos falar de metais. Os melhores metais para cartelas, eles ficam aqui, ó, na cartela nova e em outro lugar na cartela mais antiga. Os melhores metais para as cartelas de inverno são os prateados. Os rosés são universais. Então, se você não sabe a sua cartela, né, ao invés de comprar o dourado puro, compre o rosé, porque o rosé é universal. Então, ele pode te ajudar nisso. Então, no caso, por exemplo, do inverno escuro, o ideal é o quê? Um metal prata mais envelhecido. O ródio negro, essa cartela sustenta, porque traz essa coisa mais escura no metal. Lembrando que, exceto a inverno frio, que tem como principal característica a temperatura, as cartelas que são neutras, frias, que é o inverno brilhante, e o inverno escuro, podem usar dourado. Podem usar dourado. Podem usar o prata, o dourado e o rosé, que é universal. Só que, qual é o metal que mais favorece? O prateado. Porque os metais prateados são para cartelas frias, que são cartelas de inverno e de verão. Os metais dourados são para cartelas quentes, que são cartelas de primavera e de outono. Ah, Marina, então tá. Vamos dar um exemplo. Sou inverno escuro e quero usar um metal dourado. O dia que você usar um metal dourado, use uma cor da cartela próxima ao rosto, para que você não use duas características que não favorecem. E no dia que você usar uma cor próxima ao rosto que não for da sua cartela, use o batom da cartela, o metal prateado, que é o que mais te favorece. Então, quanto mais elementos positivos você usar, mais vai compensar o uso daquela cor próxima ao rosto, que não é da cartela. Porque próxima ao rosto, esmalte, bolsa, sapato, calça, não tem efeito no rosto. E as cores, elas dão efeitos positivos ou negativos quando usadas próximas ao rosto. E aí teve uma cliente uma vez que sentou comigo e falou: nossa, meu Deus, eu sou madrinha de um casamento, a noiva definiu a cartela de cor, a paleta, que está muito comum, isso é um problema, né, pra quem sabe a cartela. E como que eu vou fazer? Eu tô vendo aqui que a cor não tá na minha cartela. Então tem algumas estratégias. O que eu falei com ela? Qual que é a cor do vestido? Ela me passou. Então você vai usar um vestido de alça com decote maior para desaproximar a cor errada do rosto. Estratégia 1. Então ela, boa. Você gosta de um tomara que caia ou uma alça? Ela gosta. Pronto, um problema resolvido. Quanto menos próximo do rosto, ó, tudo isso aqui hoje tá próximo do meu rosto, mais vai favorecer a imagem delas. E aí, estratégia 2, ela vai estar maquiada, então já vai amenizar olheiras, possíveis efeitos negativos que essa cartela vai proporcionar, ok? Estratégia 3, um super batom da cartela de cores dela, que vai realçar a beleza. Estratégia 4, ela vai colocar um brinco, além do metal certo, ela vai escolher um brinco de cor, que tem uma cor da cartela. Um brinco que vai acender
próximo ao rosto. Então é outra estratégia. E, gente, o cabelo, ele é a moldura do nosso rosto. Quando a gente usa uma cor que não é do nosso tom, não fica bom, meus amores. Não adianta. Envelhece, a imagem fica mais deselegante. Quantos loiros tem por aí que fica aquele loiro duvidoso, né? Puxado para um brega, um passo para a pessoa ser brega, porque é o louro errado. É o loiro errado para aquela beleza. Então olha isso aqui é um louro frio, 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 frio. Para mim, não cabe. Eu sou cartela quente. É aí que tá a mágica, você entender o que é bom para você. É aí que vai fazer a diferença no resultado da sua beleza. E o cabelo é a moldura do rosto. Então, quando uma mulher tem o cabelo errado, né, a cor errada, a roupa pode até ser boa, mas o cabelo tá ali, gritando, né? Nossa, não tá legal. Então, é uma coisa que vocês precisam observar, tá bom? Olha, basicamente é isso. Acho que eu resumi bastante. Expliquei todas as características dessas 3 cartelas, que são cartelas lindas, cartelas que são mais ecléticas, principalmente a Inverno Brilhante, uma cartela muito eclética. Eu não falei dos vermelhos, né? Eu mostrei aqui mechas mais castanhas, mais claras. Então, a gente tem vermelhos mais alaranjados e vermelhos mais acajuados, mais rosados. No caso das cartelas frias, são esses vermelhos mais rosados, mais acajuados. E olha a diferença, gente, de um quente. Tá vendo? Então, é muito diferente. É muito diferente. Então, tudo isso a gente só consegue entender na análise de coloração pessoal, que é um teste presencial. Eu não atendo somente no Cores pra você. Então, se você quer fazer a coloração e não tem disponibilidade para sexta-feira, sexta e sábado, que tem, eu acho que 2 últimas vagas, pode me chamar que eu faço esse atendimento avulso aqui no meu espaço. Até em BH eu vou atender a domicílio com um valor diferenciado, claro. Mas eu faço esse atendimento, essa consultoria. E você tem tudo isso escrito por forma de dossiê. Então eu coloco todas as orientações personalizadas escritas, mando no seu e-mail para você ter isso salvo, para você apresentar para o seu cabeleireiro, te dou acesso ao aplicativo e você leva a cartela impressa para andar na sua bolsa, para você comprar a partir de então sem errar maquiagem, roupas, acessórios, tudo para favorecer a sua beleza. É muito bacana. E o principal, a cartela não muda ao longo da vida. O que pode mudar é o seu contraste natural. Foi o exemplo que eu dei. Quando eu era ultramente loira, né, com o louro coladinho na raiz, o meu contraste ele era mais baixo. Então, quando eu deixei o cabelo, ó, todas essas orientações eu dou na consultoria, com o efeito mais menos marcado, eu mantive o meu contraste natural, que é médio, mesmo sendo loira. Então, o contraste natural pode mudar, mas a cartela de cores, ela é eterna, um investimento para toda a sua vida, tá bom? Olha, meninas, a live vai ficar salva, fica no IGTV, gente. O IGTV é a terceira bolinha daquelas que estão no Instagram. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, manda nos comentários da live que eu vou fazer questão de responder vocês com todo carinho. Se você é a cartela de inverno e ficou alguma dúvida, principalmente se vocês já fizeram a coloração comigo e tem alguma dificuldade ou dúvida na hora de usar a cartela, tá bom? Nájila, querida, Lágela é inverno frio, né, Lágela? Acho que a Nájila é inverno frio. A Lu é inverno escuro, Lu? Acho que a Lu é inverno escuro. Estou amando minha cartela, só falta a cor do cabelo, não tem coragem de pintar. Não precisa pintar, né, gente? Se você quer manter o cabelo que tá super harmônico com a sua cartela, essa questão de pintar o cabelo é muito comum nas cartelas de inverno, principalmente quem tem cabelos escuros. Manter esse cabelo natural é muito bom. Mas se você quer clarear, é importante que você entenda o melhor tom para não fugir muito da sua beleza. Ah, Lu é outono escuro, verdade, Lu. Me lembrei que você era escuro, mas é outono quente, é diferente, tá, gente, do que o inverno. Meninas, um beijo, até a próxima. Em breve eu vou fazer a live dos verões, tão queridos e esperados. Até mais.